Olá, pessoal! Hoje nós vamos apresentar nosso trabalho sobre convecção forçada em escoamentos externos da disciplina de transferência de calor e massa com o professor Silvio Verdério. Nosso grupo é composto pela Isabelle Mello, pelo João Antônio, pela Letícia Paola e por mim, Rafael Thierry. Para contextualizar nosso trabalho, primeiro eu vou definir alguns termos introdutórios importantes. Para começar, é essencial entender o conceito de camada limite. Ela é uma região muito fina do escoamento localizada junto a uma superfície sólida. Nessa região, os efeitos da viscosidade são significativos. O fluido em contato direto com a parede satisfaz a chamada condição de aderência, ou seja, sua velocidade é nula na superfície. À medida que nós nos afastamos dessa parede, dentro da camada limite, a velocidade e também a temperatura do fluido variam gradualmente, até atingirem os valores de escoamento principal. Fora dessa camada, os efeitos viscosos se tornam desprezíveis e o fluido pode ser tratado como ideal. Dos escoamentos externos, diferentemente dos internos, o fluido não é confinado por paredes adjacentes. As camadas limite se desenvolvem livremente sobre a superfície sólida. Alguns exemplos clássicos desse tipo de escoamento são o escoamento sobre uma placa plana, sobre superfícies curvas como cilindros, esferas, aerofólios como a imagem e pás de turbina. Quando falamos em convecção forçada, nós estamos nos referindo a situações em que o movimento relativo entre o fluido e a superfície é imposto por meios externos, como ventiladores, como na imagem, bombas ou sopradores. Isso difere da convecção natural, onde o movimento ocorre devido às forças de empuxo causadas por variações de densidade associadas à temperatura. Ao longo desse trabalho, nosso foco está em problemas de convecção forçada com baixas velocidades, sem mudança de fase do fluido e com propriedades aproximadamente constantes. O principal objetivo desse estudo é a determinação dos coeficientes convectivos para diferentes geometrias e condições de escoamento e obter formas específicas para as funções que representam esses coeficientes. Eles são fundamentais para o dimensionamento e a análise térmica de equipamentos e sistemas de engenharia. Uma das formas mais utilizadas para determinar o coeficiente de transferência de calor por convecção é o método empírico. A ideia central desse método é não resolver diretamente as equações diferenciais da camada limite, que muitas vezes são matematicamente complexas. Em vez disso, realizam-se experimentos controlados, com geometrias e condições de escoamento bem definidas. Como mostrado na figura abaixo, utiliza-se um arranjo experimental em que uma superfície sólida é aquecida eletricamente com potência conhecida, enquanto um fluido escoa sobre ela. O sistema é isolado termicamente para garantir que praticamente todo o calor fornecido seja transferido ao fluido por convecção. Medindo a temperatura da superfície, a temperatura do fluido distante e a área de troca térmica, aplica-se a lei de resfriamento de Newton para calcular o coeficiente convectivo médio. Esses valores experimentais são a base do nosso método empírico. Esses resultados experimentais são então organizados na forma de correlações adimensionais, utilizando principalmente os números de Reynolds, que indicam o regime do escoamento, Prandtl, que relaciona a difusão de momento com a difusão de calor, e Nusselt, que quantifica a intensidade da transferência de calor por convecção. Quando o número de Nusselt é representado em função do número de Reynolds em escala logarítmica, observa-se que os pontos experimentais tendem a se alinhar em retas, indicando uma relação do tipo lei de potência, no qual os coeficientes expoentes dependem da geometria da superfície, do regime de escoamento e das condições térmicas do problema. Normalmente, as propriedades do fluido são constantes e avaliadas na chamada temperatura de filme. Quando essa hipótese não é válida, utilizam-se fatores corretivos para levar em conta a variação das propriedades. Essas relações empíricas são amplamente utilizadas na engenharia por sua simplicidade e praticidade. No entanto, é importante destacar que sua precisão é limitada à faixa experimental em que foram obtidas, podendo apresentar erros de ordem de 20 a 25%. Esse mesmo raciocínio ele pode ser estendido à transferência de massa por convecção, por meio da analogia entre calor e massa, substituindo o número de Nusselt pelo número de Sherwood e o número de Prandtl pelo número de Schmidt. Agora nós vamos focar no caso do escoamento laminar sobre uma placa plana isotérmica, que possui grande importância teórica. Esse problema ele é analisado a partir das equações de camada limite, assumindo escoamento laminar incompressível, em regime permanente, com propriedades constantes e sem gradiente de pressão ao longo da placa. A solução clássica desse problema é conhecida como a solução de Blasius, proposta em 1908. Essa solução permite determinar os principais parâmetros do escoamento, como a espessura da camada limite de velocidade, o coeficiente de atrito na parede e os parâmetros associados à transferência de calor. A espessura da camada limite cresce ao longo da placa e diminui com o aumento do número de Reynolds local, que é expresso pela seguinte fórmula. O efeito da viscosidade na parede é quantificado pelo coeficiente de atrito local, que diminui ao longo da placa, que é expressado pela seguinte fórmula. Já a transferência de calor ela é caracterizada pelo número de Nusselt local, válido para números de Prandtl maiores ou iguais a 0,6, que é expresso pela seguinte fórmula. Isso indica que o coeficiente convectivo aumenta com o número de Reynolds e também com o número de Prandtl.
Além desses valores locais, também podem ser definidos parâmetros médios, desde a aresta frontal até um ponto x. Um resultado importante é que os coeficientes médios são o dobro dos coeficientes locais avaliados nesse mesmo ponto, o que facilita bastante os cálculos em aplicações práticas. E como nós podemos ver, nós podemos definir o coeficiente de atrito médio e também o número de Nusselt médio. Para fluidos com número de Prandtl muito pequeno, menor ou igual a 0,05, e o produto do número de Reynolds local pelo número de Prandtl maior ou igual a 100, utiliza-se a correlação a seguir. Agora, para todos os números de Prandtl em escoamento laminar sobre placa plana isotérmica, Churchill e Ozon, lá em 1973, propuseram essa correlação unificada. Esses resultados mostram como o escoamento e as propriedades do fluido controlam a transferência de calor em regime laminar, tornando a solução de Blasius uma referência fundamental para problemas de convecção forçada. Agora, iniciamos o estudo do escoamento turbulento sobre uma placa isotérmica. O regime turbulento ele ocorre para números de Reynolds elevados, e por isso não é possível obter uma solução analítica exata das equações da camada limite. Então, dessa forma, o comportamento do escoamento ele é descrito por correlações empíricas. A expressão apresentada no slide ele fornece o coeficiente de atrito local, válida para o número de Reynolds de até aproximadamente 10 à oitava, com erro em torno de 15%, conforme mostrado por Slickshin. Bom, aqui é apresentada uma expressão aproximada para a espessura da camada limite fluidodinâmica turbulenta, que é indicada por delta. Comparando com o regime laminar, observa-se que a camada limite turbulenta ela cresce mais rapidamente ao longo da placa. Esse crescimento acelerado está associado à intensa mistura causada pelas flutuações turbulentas, que transformam a quantidade de movimento de forma mais eficiente do que a difusão molecular. Um ponto importante é que no regime turbulento, a espessura da camada limite térmica, o ΔNCT, é aproximadamente igual à espessura da camada limite fluidodinâmica, delta. Isso ocorre porque no escoamento turbulento, tanto o transporte de quantidade de movimento quanto o transporte de energia, elas são dominadas pelas mesmas flutuações turbulentas. Como consequência, a camada limite térmica deixa de depender do número de Prandtl, diferente do que ocorre no regime laminar. Com base na analogia de Reynolds modificada, também conhecida como analogia de Chilton-Coburn, o slide mostra uma expressão para o número de Nusselt local no escoamento turbulento. Essa relação conecta diretamente o coeficiente de transferência de calor com o comportamento do escoamento, representado pelo número de Reynolds local. A maior mistura no regime turbulento ela resulta em valores mais elevados de Nusselt quando comparados ao regime laminar. Agora será discutida a condição de camada limite mista, que ocorre quando o escoamento ela sofre uma transição de laminar para turbulento ao longo da placa. Quando a transição ocorre em um ponto XC suficientemente amontante da borda de saída, ou seja, quando XC sobre L é menor ou igual a 0,95, os coeficientes médios passam a ser influenciados por ambos os dois regimes. Por isso, não é adequado utilizar apenas correlações puramente laminares ou puramente turbulentas. Então, é necessário a expressão do coeficiente médio de transferência de calor para essa placa com uma camada limite mista. O valor médio ele é obtido pela integração do coeficiente local, que considera uma região laminar até o XC, e uma região turbulenta a partir desse mesmo ponto. Admite também que a transição ela ocorre de forma abrupta, que simplifica o cálculo e é uma hipótese muito comum. Depois de realizar a integração apresentada anteriormente, obtém a expressão final para o número de Nusselt médio. Essa equação ela depende tanto do número de Reynolds baseado no comprimento total da placa, quanto do número de Reynolds no ponto de transição. Aqui também indica a faixa de validade da correlação, que deve ser respeitada para garantir resultados fisicamente coerentes. Também nessa equação, o termo A é introduzido para contabilizar a contribuição da porção laminar que foi subtraída no início da placa. A constante A é dada pela expressão que está sendo apresentada no slide. De forma análoga à transferência de calor, o coeficiente de atrito médio em toda a placa também precisa levar em consideração as duas regiões, a laminar e a turbulenta. Então, o coeficiente de atrito médio ela é obtida pela integração do coeficiente de atrito local ao longo de todo o comprimento L. Essa integração soma a contribuição do regime laminar, que vai de 0 até o ponto de transição XC, e com a contribuição do regime turbulento, que vai de XC até o comprimento total L. Depois da integração dessas correlações de CF, o laminar e o turbulento, a expressão final para o coeficiente de atrito é dada pela segunda equação do slide. Além disso, nessa equação, o 2A sobre o RL corrige o cálculo para a influência da porção laminar inicial de maneira semelhante ao que vimos no número de Nusselt. Essa correlação é válida para os números de Reynolds que são baseados no comprimento total, que se encontra entre o número de Reynolds crítico e o 10 elevado à oitava. Agora eu vou introduzir o conceito de comprimento inicial não aquecido, que é representado pela letra grega Xi,
Em muitas aplicações, o escoamento passa por um trecho inicial onde a superfície da placa não está aquecida, ou seja, o TS, a temperatura de superfície, é igual à temperatura do fluido, ou seja, não existe troca de calor. Durante esse período, o escoamento desenvolve apenas a camada limite fluidodinâmica, que é representada pelo delta, que governa o atrito. A camada limite térmica, o ΔT, só começa a desenvolver no ponto onde o aquecimento é iniciado, ou seja, a partir do X. Esse é um ponto importante porque quando o aquecimento finalmente se inicia, a camada limite térmica passa a crescer sobre uma camada limite fluidodinâmica, que já está formada. Essa situação ela vai alterar os gradientes de temperatura e, consequentemente, a taxa de transferência de calor convectiva, que exige correções que vamos ver a seguir. Então, para quantificar essa variação na transferência de calor causada pelo trecho inicial não aquecido, utilizamos essa correlação para o número de Nusselt local. Então, a primeira equação ali no slide mostra que o NU, que é o número de Nusselt local, avaliado na condição onde o X é igual a zero, ela está sendo dividida por um fator de correção. Esse fator ele diminui o valor do Nusselt, refletindo a menor transferência de calor causada pelo atraso no aquecimento. Além disso, a validade e a precisão dessa correção depende dos coeficientes A, B e C, fornecidos na tabela ao lado. Os expoentes A e B controlam a forma de como a correção é aplicada e os seus valores variam conforme o regime. Em um regime laminar, os valores de A e B eles são fixos. Em um regime turbulento, eles assumem outros valores, indicando que a influência do comprimento não aquecido é diferente quando o escoamento já é turbulento. É crucial selecionar a coluna correta, seja ela para escoamento laminar ou turbulento, e inserir esses valores na equação para garantir que a taxa de transferência de calor local seja calculada de forma precisa. Por fim, precisamos do número de Nusselt médio para calcular a taxa de transferência de calor total na placa. Essa equação ela integra o efeito do comprimento não aquecido X ao longo de toda a superfície. Essa equação ela corrige o valor médio do número de Nusselt para uma placa totalmente aquecida com um fator de correção médio. Além disso, nessa fórmula, a principal diferença entre os regimes laminar e o turbulento é capturado pelo expoente P. Então, para o escoamento laminar, o expoente P ele tem um valor igual a 2, enquanto para o escoamento turbulento, o expoente P é igual a 8. Então, ao utilizar o valor de P correto para o regime estudado, a gente consegue obter uma estimativa confiável da transferência de calor média, mesmo em situações mais complexas, como a presença do comprimento não aquecido X. Na seção Metodologia para um cálculo de convecção, a gente tem uma sequência de regras simples para poder aplicar a correlação correta a qualquer tipo de situação de escoamento. Então, o processo ele é resumido em 6 passos essenciais, que garantem a utilização da ferramenta de maneira apropriada para o problema físico. Então, o primeiro passo é sempre o reconhecimento da geometria. Isso significa identificar se estamos lidando com um escoamento sobre uma placa plana, um cilindro, uma esfera ou alguma outra forma. O segundo passo ele é muito importante, onde a gente vai especificar a temperatura de referência apropriada e determinar as propriedades do fluido pertinentes naquela temperatura. É importante a gente lembrar que as propriedades do fluido, como viscosidade e condutividade, variam com a temperatura. O terceiro passo é muito importante para problemas de transferência de massa. Então, nesse tipo de problema, as propriedades pertinentes do fluido são aquelas da espécie B. Isso se aplica quando lidamos com misturas binárias diluídas, onde a concentração da espécie A é muito pequena, o que permite que as propriedades da mistura sejam aproximadas pelas propriedades do componente predominante, da espécie B. O quarto passo, então, é onde a gente calcula o número de Reynolds e o número de Schmidt, em problemas de massa, que é o parâmetro que nos dirá se o escoamento sobre a geometria, por exemplo, uma placa plana, é laminar ou turbulento. Então, as condições da camada limite são fortemente influenciadas por esse número. O quinto passo é onde a gente vai focar no resultado desejado, decidir se o coeficiente local ou o coeficiente médio na superfície é necessário. Então, essa decisão ela é baseada no que queremos encontrar. O coeficiente local ele é usado para determinar o fluxo em um ponto específico sobre a superfície, e o coeficiente médio determina a taxa de transferência em toda a superfície. O passo final, o passo 6, é onde a gente seleciona a correlação apropriada. A seleção é feita cruzando todas as informações anteriores: a geometria, o regime de escoamento, se é laminar ou turbulento, e o tipo de coeficiente, local ou médio.
a gente precisa escolher a expressão de número de Nusselt ou número de Sherwood, que se encaixa perfeitamente nessas condições. Passamos agora para a próxima geometria em um escoamento externo, o cilindro em um escoamento cruzado. Essa é uma geometria de um caso clássico para poder entender a separação de uma camada limite. Observando o diagrama, a gente consegue ver que o escoamento ele é inicialmente uniforme, mas ao atingir o cilindro, ele é dividido. Nós temos 3 pontos chaves a analisar. Primeiro, o ponto de estagnação frontal. Segundo, o ponto de separação. E terceiro, a esteira. Na região frontal do cilindro, o fluido ele deve parar no ponto de estagnação frontal. Isso gera um aumento de pressão que atua como um gradiente de pressão favorável. Nessa região frontal, o gradiente de pressão é menor do que zero. O fluido então acelera e a camada limite permanece fina. Após o meio do cilindro, o escoamento tem que contornar a superfície e o gradiente de pressão muda para adverso. Nesta região posterior, o gradiente de pressão é maior do que zero. Isso faz com que a velocidade do fluido perto da superfície diminua e o escoamento tende a reverter. O número de Reynolds é o principal parâmetro que governa o escoamento sobre o cilindro, porque é ele que vai determinar a posição do ponto de separação. A ocorrência de transição na camada limite influencia significativamente a sua separação. Para um número de Reynolds menor ou igual a 2 vezes 10 à quinta, a camada limite é laminar e a separação ela ocorre mais cedo, em um ângulo de aproximadamente 80 graus. Para um número de Reynolds maior ou igual a 2 vezes 10 à quinta, ocorre a transição para o turbulento. A camada limite turbulenta ela é mais robusta, resistindo ao gradiente de pressão adverso, e a separação é retardada para um ângulo de aproximadamente 140 graus. Essa mudança tardia da separação causa uma redução drástica no coeficiente de arrasto, que ocorre em torno de número de Reynolds aproximadamente igual a 2 vezes 10 à quinta, pois a esteira de baixa pressão se torna muito menor, o que reduz o arrasto de forma significativa. Após o ponto de separação, a gente tem a formação da esteira, que é uma região de escoamento reverso, turbulento e de baixa pressão, caracterizada pela formação de vórtices. Essa imagem é uma visualização real do escoamento sobre o cilindro, especificamente em número de Reynolds de 2000. Esse valor ele se encontra no regime onde o escoamento é subcrítico, ou seja, abaixo de 2 vezes 10 à quinta. A formação de esteira causa uma diferença de pressão significativa entre a frente e a traseira do cilindro. Essa diferença gera a maior parte da força de arrasto. A força de arrasto é a soma de duas contribuições, o arrasto de atrito e o arrasto de pressão. O coeficiente de arrasto ele é definido pela seguinte equação, onde A é a área frontal do cilindro, ou seja, a área projetada no plano perpendicular à velocidade. O nosso estudo da transferência de calor por convecção está diretamente ligado ao ponto de separação da camada limite que se desenvolve sobre o cilindro. No regime laminar, o número Nusselt atinge o mínimo em mais ou menos 80 graus, que é o ponto de separação. Há um leve aumento posterior na esteira, enquanto no regime turbulento, o número de Nusselt tem um crescimento rápido entre 80 graus e 100 graus, indicando a transição. A separação é atrasada, para aproximadamente 140 graus. A correlação para o ponto de estagnação para um θ igual a 0 graus, válida para um número de Prandtl maior ou igual a 0,6 e o número de Reynolds baixo, é o que é apresentado no final do slide. Para calcular a transferência de calor média em escoamento cruzado, utilizamos a correlação média de Hilbert. Essa correlação é válida para números de Prandtl maiores ou iguais a 0,7, que é dada pela equação que está sendo apresentada. É importante notar que os coeficientes C e M são selecionados diretamente na tabela e que depende da faixa específica do número de Reynolds do nosso problema. Essa correlação também pode ser empregada para cilindros com seção transversal não circular, como por exemplo um quadrado ou um hexágono, apenas alterando os valores de C e M para cada geometria. E também, para uma maior precisão no cálculo da transferência de calor média, podemos utilizar a correlação de Zhukauskas. Essa correlação inclui um fator de correção que considera a variação das propriedades do fluido entre a temperatura da corrente livre e a temperatura da superfície. A faixa de variedade é ampla, Prandtl entre 0,7 e 500 e Reynolds entre 1 e 10 a sexta. Novamente, os coeficientes C e M variam com a faixa do número de Reynolds.
O expoente n deve ser determinado por uma tabela específica que depende do número de Prandtl. Por fim, apresenta a correlação média de Church-Bernstein. Essa é a única equação que engloba toda a faixa do número de Reynolds com os dados disponíveis, cobrindo também uma ampla faixa do Prandtl. É a fórmula recomendada quando o produto de Reynolds vezes o número de Prandtl for maior ou igual a 0,2. Bom, discutiremos agora o escoamento sobre uma esfera. Os efeitos da camada limite desse tipo de geometria são muito semelhantes aos observados no cilindro circular, principalmente no que diz respeito à formação da camada limite, a transição do regime laminar para o turbulento e a separação do escoamento. Esses fenômenos têm papel fundamental tanto no comportamento do arrasto quanto na transferência de calor por convecção, sendo fortemente influenciados pelo número de Reynolds. No limite de número de Reynolds muito pequeno, ou seja, para escoamentos extremamente lentos com RE menor ou igual a 0,5, o coeficiente de arrasto torna-se inversamente proporcional ao número de Reynolds. Essa relação é conhecida como Lei de Stokes e é válida quando as forças viscosas dominam completamente o escoamento, sendo aplicável principalmente a partículas muito pequenas se movendo em fluidos viscosos. Para as situações mais gerais de escoamento sobre uma esfera, diversas correlações empíricas foram propostas ao longo do tempo. Entre elas, Whittaker, em 1972, recomendou uma correlação que apresenta boa precisão em uma ampla faixa de números de Reynolds e de Prandtl. Essa correlação é amplamente utilizada em aplicações de engenharia, pois fornece resultados confiáveis considerando as propriedades do fluido e as condições de escoamento. A correlação de Runs e Marshall apresenta um caso particular de transferência de calor por convecção em esferas e está associada ao transporte de gotas em queda livre. Para esse tipo de situação, os estudiosos propuseram em 1952 o que é comumente utilizado, sendo bastante aplicado em problemas envolvendo secagem por spray, evaporação de gotas e processos semelhantes, dado pela seguinte forma. Bom, partindo agora para matrizes tubulares de escoamento cruzado. Passaremos a analisar então o escoamento externo cruzado em matrizes tubulares, um caso de grande relevância em aplicações de engenharia. Esse tipo de configuração é comum em equipamentos como caldeiras e sistemas de condicionamento de ar. Nessas situações, um fluido escoa externamente aos tubos, enquanto outro pode escoar internamente. Porém, o foco agora será a análise na transferência de calor por convecção no escoamento externo. O arranjo dos tubos. As fileiras de tubos podem estar dispostas de forma alinhada ou alternada em relação à direção do escoamento. As condições de escoamento nessas matrizes são fortemente influenciadas pela separação da camada limite e pela interação formadas ajustante dos tubos. Os tubos da primeira fileira apresentam um comportamento térmico semelhante ao de um cilindro isolado em escoamento cruzado. Já as fileiras iniciais atuam como geradores de turbulência, intensificando a mistura do fluido e aumentando a transferência de calor nos tubos localizados a mais ajustante. Após algumas fileiras, o coeficiente de transferência de calor tende a se estabilizar, sendo comum adotar um valor médio representativo de toda a matriz. Žukauskas propôs uma correlação empírica para estimar o coeficiente de transferência de calor médio em matrizes tubulares. Essa correlação considera o número de Reynolds máximo do escoamento e leva em conta o arranjo geométrico dos tubos, como está expresso abaixo. Bom, a correlação de Žukauskas é amplamente utilizada em projetos de trocadores de calor, pois ela fornece uma boa estimativa do comportamento térmico médio do conjunto dos tubos. Essa tabela nos ajuda a encontrar o valor de C e N necessários para poder usar nesses cálculos. E ela também traz um fator de correção. Quando o número de fileiras de tubos é menor ou igual a 20, observa-se uma redução no coeficiente de transferência de calor médio. Nesses casos, utiliza-se um fator de correção para ajustar os resultados obtidos pela correlação, como está listado abaixo. O número de Reynolds máximo utilizado nas correlações é baseado na velocidade máxima do fluido no interior da matriz tubular. Essa velocidade depende diretamente do arranjo dos tubos, podendo ser alinhado, como o caso do slide abaixo, ou alternado. O arranjo alternado, em geral, promove uma maior turbulência e, consequentemente, maiores coeficientes conectivos. À medida que o fluido escoa através da matriz tubular, sua temperatura varia significativamente, aproximando-se da temperatura da superfície dos tubos. Dessa forma, a simples utilização de diferença de temperatura entre a superfície e o fluido livre pode superestimar a taxa de transferência de calor. Para uma estimativa mais precisa, utiliza-se a diferença de temperatura média logarítmica, que leva em conta a variação térmica do fluido ao longo do escoamento.
Com essa diferença de temperatura, é possível calcular de forma mais realista a taxa de transferência de calor por unidade de comprimento de tubo, usando as fórmulas abaixo. Além da transferência de calor, outro fator importante em matrizes tubulares é a queda de pressão associada ao escoamento. A potência necessária para movimentar o fluido está diretamente relacionada a essa queda de pressão, representando o custo operacional significativo dos sistemas térmicos. A partir dessa forma, onde o fator F é o fator de atrito e o X é o fator de correção. Agora, podemos passar para o exercício proposto. Escolhemos o problema 7.10, intitulado: considere ar atmosférico a 25 graus Celsius e a uma velocidade de 25 metros por segundo, escoando sobre as duas superfícies de uma placa plana com 1 metro de comprimento, mantida a 125 graus Celsius. Determine a taxa de transferência de calor saindo da placa por unidade de largura para valores do número de Reynolds crítico de 10 elevado à quinta, 5 vezes 10 elevado à quinta e 10 elevado à sexta. Algumas hipóteses para podermos resolver esse exercício: regime estacionário, placa plana isolada de vizinhança / transferência de calor adicional desprezível, propriedades físicas constantes, escoamento incompreensível e geração interna de calor desprezível. Alguns dados que o exercício nos forneceu: temperatura do ar atmosférico T infinito a 25 graus Celsius ou 298 Kelvin, temperatura da superfície da placa plana TS de 125 graus Celsius ou 398 Kelvin, velocidade de escoamento do ar igual a 25 metros por segundo e comprimento da placa plana igual a 1 metro. Dessa forma, conseguimos calcular a temperatura média do filme no ar. No caso, é a soma do TS com T infinito dividido por 2, resultando em 348 Kelvin. Com a temperatura de filme, nós vamos obter a densidade, condutividade térmica, viscosidade cinemática, número de Prandtl, na tabela A4 do livro do Micropera. Propriedades termofísicas de gases à pressão atmosférica. Há uma temperatura média do filme de 348 Kelvin. Por isso, por meio de interpolação entre as temperaturas de 300 Kelvin e 350 Kelvin, podemos chegar nos dados de densidade do ar, condutividade térmica, viscosidade cinemática e número de Prandtl citados abaixo. Calculando então o número de Reynolds para essa situação, nós chegamos em 1,2 vezes 10 elevado à sexta. Com esse número de Reynolds calculado, podemos perceber que ele é maior do que o número de Reynolds crítico para os 3 casos fornecidos no enunciado: 10 elevado à quinta, 5 vezes 10 elevado à quinta e 10 elevado à sexta. Temos então que o fluxo é turbulento e, portanto, podemos calcular o número de Nusselt usando a equação abaixo. Aqui, o PR é o número de Prandtl, e o REL é o número de Reynolds, e A é uma constante. Temos que A pode ser calculado a partir do Reynolds crítico, e da equação abaixo. Para o caso 1, teremos então, considerando Reynolds de 10 elevado a 5, vamos calcular a constante A. Usando a fórmula, chegamos no valor de A igual a 160,025. Agora, vamos calcular o número de Nusselt seguindo a fórmula. Chegamos no valor de 2.266,92. Com os valores conseguidos anteriormente, vamos calcular agora o coeficiente de transferência de calor usando a solução abaixo e substituindo. Dessa forma, chegamos que o HL é 67,78 watts por metro quadrado Kelvin. Com o coeficiente de transferência de calor, podemos calcular a taxa de transferência de calor por unidade de largura da placa, usando a seguinte relação. Aqui, o AS é a área da superfície por onde ocorre o escoamento. Temos que o escoamento ocorre em ambos os lados, e a área de um dos lados é dada por a área é igual a L vezes o W. Assim, podemos dizer que o Q' é dado pela seguinte fórmula, e substituindo por todos os valores que encontramos até agora, chegamos que o Q' para o caso 1 é de 13,556 kWm. Para os casos 2 e 3, utilizaremos a mesma base de cálculos. Dessa forma, para o caso 2, temos Reynolds 5 vezes 10 à quinta, o A resultando em 871,323, Nusselt
1635,28, HL 48,894 watt por metro quadrado Kelvin e o Q' 9,77 kW por metro. No caso 3, Reynolds de 10 elevado a sexta, um A de 1670,542, Nusselt de 925,458, um HL de 27,67 watt por metro quadrado Kelvin e um Q' de 5,534 kW por metro. Concluindo, ou melhor, resumindo, para o caso 1, de 10 elevado à quinta, temos um Q' de 13,556 kW por metro. Para o caso 2, com o Reynolds de 5 vezes 10 elevado à quinta, temos um Q' de 9,7788 kW por metro. Para o caso 3, Reynolds de 10 elevado à sexta, temos um Q' de 5,534 kW por metro. A partir da nossa apresentação, nós podemos concluir que o estudo da convecção forçada em escoamentos externos evidencia que a transferência de calor está intimamente ligada ao desenvolvimento da camada limite, ao regime de escoamento e à geometria da superfície sobre a qual o fluido escoa. Ao longo do capítulo, observou-se que, embora as soluções analíticas existam para casos ideais, como o escoamento laminar sobre uma placa plana, a maioria dos problemas de engenharia é tratada por meio de correlações empíricas baseadas em números adimensionais, como Reynolds, Prandtl e Nusselt. A análise de diferentes geometrias, placa plana, cilindro, esfera e matrizes tubulares, mostrou que fenômenos como separação da camada limite, formação de esteiras e transição para o regime turbulento exercem influência direta sobre os coeficientes convectivos. Em especial, em matrizes tubulares, a interação das esteiras e o aumento da turbulência ao longo das fileiras explicam a variação e posterior estabilização da transferência de calor, justificando o uso de coeficientes médios e da diferença da temperatura média logarítmica para uma estimativa mais realista da taxa de troca térmica. Por fim, destacou-se que a análise térmica não pode ser dissociada dos aspectos fluidodinâmicos, uma vez que a queda de pressão associada ao escoamento representa um custo operacional relevante. Assim, o projeto e a análise de sistemas de convecção forçada devem sempre buscar um compromisso entre desempenho térmico, confiabilidade das correlações e eficiência energética global. Aqui estão algumas das referências que nós utilizamos, e essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção.